Vamos dar agora a resolução, não é, dos exercícios da categoria de processamento de dados. Considere como processamento de dados, não é, todo aquele processo que resulta na execução de uma determinada tarefa. Por exemplo, nós podemos ter um processo somar, podemos ter um processo subtrair, podemos ter um processo cadastrar, podemos ter aqui um processo, portanto, visualizar contas, entre outros. Então, é toda aquela atividade que nós encontramos num determinado fluxograma ou num determinado algoritmo ou num determinado sistema. No entanto, basicamente, um sistema de informação, como é que funciona? Um sistema de informação funciona de forma básica em três processos. Temos o primeiro processo, que é a entrada de dados, não é? Vai-se fazer a entrada de dados. O sistema de informação vai processar, não é? É aqui onde entra esta categoria de processamento de dados, não é? Primeiro recebemos os dados, processamos os dados e de seguida exibimos uma saída para o utilizador. Então, o sistema de informação funciona através dessas três categorias. É neste contexto onde esta categoria do processamento de dados enquadra-se. É tudo aquilo que nós processamos. Por exemplo, temos aqui o exercício 5, que diz o seguinte: cria um fluxograma que permita calcular a idade do indivíduo e de seguida exibir na tela. Então, repara aqui que vamos ter, temos aqui um processo que é do cálculo da idade. Até aqui tudo bem. Mas o que é que nós devemos fazer? Ou o que devemos nos perguntar? O que é necessário para podermos calcular a idade de um indivíduo? Bom, para podermos calcular a idade do indivíduo, nós vamos precisar do seu ano de nascimento, vamos precisar do ano corrente, né? Que é o ano atual. São dois dados que nós precisamos para depois fazermos um processo do cálculo da mesma idade. Reparem que neste exercício, em nenhum momento nos falaram sobre o ano de nascimento e o ano corrente. Então, é a partir deste processo ou desta atividade que o programador deve ter ou deve estar dotado de capacidades que possa primeiro compreender o problema e depois criar a solução. Então, olhando para este exercício, o que um programador deve fazer? Deve olhar para o que nos é pedido, que é o cálculo da idade. E depois deve pensar, mas tudo bem, para calcular a idade, o que é necessário? O que eu devo ter para poder fazer este cálculo? Que são os dois dados que já vi aqui referenciado, que é o ano atual e o ano de nascimento. Então, nem sempre nos problemas vão nos dar de forma exata o passo a passo de como podemos resolver um determinado ou como devemos apresentar uma solução. O que nos remete sempre a um programador ter uma lógica de saber pensar, analisar o problema, pensar e propor uma solução. Então, nós aqui já temos aqui um pensamento que consiste previamente em termos dos dados necessários para o cálculo da idade. Então, vamos voltar aqui para o nosso ambiente de resolução. Vamos ter aqui o início, não é? Vamos ter aqui o início. De seguida, o exercício pede que seja calculada a idade. Mas antes de chegarmos ao cálculo da idade, precisamos ter aqui dois dados, que é o ano de nascimento e o ano atual. Então, vamos pedir que o utilizador digite o ano de nascimento e o ano atual. Vamos fazer isto com a entrada de dados. Então, colocamos aqui. Vamos ter aqui leia ano, nascimento, não é? Vamos ler também o ano atual. Vamos ler aqui o ano, portanto, atual. Vamos colocar aqui leia ano atual. Vamos demarcar aqui o fluxo, não é? A ser seguido. Fluxo a ser seguido. No entanto, até aqui nenhuma novidade, não é? Vimos isto nos exercícios anteriores, onde temos o início, temos a leitura do ano de nascimento, temos a leitura do ano atual.
E depois entra a categoria, o propósito desta categoria, que é o processamento de dados. Nós vimos na última aula que nós utilizamos o processamento de dados através desta figura, não é? Selecionamos e arrastamos aqui, demarcamos aqui como um retângulo, não é? O processamento de dados representa-se em forma de retângulo, aqui está em quadrado, mas é só arrastarmos, depois fazemos aqui o redimensionamento, não é? Temos aqui o processo. Então, o que é que nós devemos fazer? Como é que é calculada a idade de um indivíduo? Então, a idade do indivíduo é calculada através do ano atual menos o ano de nascimento. Então, aqui o processo é uma atribuição, é uma subtração, assim que é, entre o ano atual e o ano de nascimento. Então, vamos colocar aqui ano atual. É importante nós colocarmos este nome tal qual nós escrevemos aqui, não é? Porque podem existir outros similares e pode-se chegar a uma ambiguidade. Nós não sabemos decifrar de que ano estamos a falar. Então, é importante colocarmos os nomes tal qual definimos na leitura de dados. Então, vamos ter aqui ano atual menos ano nascimento, que é para termos a idade. Mas assim como está, vai calcular a sua subtração e este dado fica perdido. Então, nós devemos criar condições para podermos guardar o resultado desta operação em algum sítio, não é? O que nós chamamos de variáveis. Mas mais à frente vamos falar sobre variáveis, o que são variáveis, como criar, como declarar. Então, o que eu quero que tu prestes atenção ou que tu te concentres é que o resultado desta operação deve ser armazenado em algum sítio. Para tal, nós utilizamos aqui um operador que chama-se de atribuição. Então, do lado esquerdo, então aqui do lado esquerdo, o que é que vai acontecer? Nós devemos atribuir o resultado desta operação a algum sítio. E como é que é feito esta atribuição? É feito através de um operador, não é? Representado por sinal de menor e um hífen, não é? Como se fosse uma seta à esquerda. E de seguida colocamos o contexto de armazenamento, não é? O que isto nos dá? Nos dá a idade do indivíduo. Então, o contexto aqui é a idade. Então, podemos colocar aqui idade vai receber a subtração do ano atual menos o ano de nascimento, que é basicamente o que nós temos aqui, não é? A subtração destes dois dados vai nos dar a idade. Então, o que vai acontecer? O resultado deste processo, vamos atribuir, este operador chama-se de atribuição, à idade. Então, teremos aqui este processo. Então, mais uma vez, vamos demarcar o fluxo. Então, temos aqui, não é? A leitura de dados, ano de nascimento. Lemos também o ano atual. De seguida, calculamos, não é? A sua subtração e atribuímos ao armazenamento a idade, não é? De seguida, o que é necessário fazer? A exibição do resultado na tela, não é? Para o utilizador tomar conhecimento da sua respectiva idade. Lembrando que, para fazermos a saída de dados, utilizamos este símbolo. Colocamos aqui. E de seguida, colocamos o comando escreva, não é? Do contexto de saída de dados, podemos colocar idade. O que é que vai acontecer? Ao chegarmos aqui na saída de dados, vai ser representado ou vai ser exibido na tela o valor que está armazenado aqui na idade, certo? Então, podemos marcar aqui o fluxo e de seguida, como não nos pede mais nada, podemos ter aqui o fim. Esta figura apareceu acidentalmente, não é? Podemos ter aqui o fim, não é? Onde vamos demarcar aqui o fluxo. Só para dar um bocadinho de organizada nisto,
só vai ficar um bocadinho mais bonito, não é? Então, temos aqui o nosso algoritmo do exercício do processamento de dados. Onde é que está o processamento de dados aqui? O processamento de dados, lembrando que é uma etapa que permite realizar uma determinada tarefa. O processamento de dados encontra-se exatamente nesta figura, não é? Onde há um processo que é feito, que é o cálculo da idade, através da seguinte forma: ano atual menos ano de nascimento. E atribuímos o resultado à idade. Não é? Então, temos um processamento e atribuição a um sítio ou armazenamento idade, o que nós chamamos na programação de variável. Vamos passar agora para o outro exercício, da mesma categoria de processamento de dados. O exercício 6 diz que cria um fluxograma que permita calcular a média final de um estudante. Então, já temos aqui uma perspectiva do que este fluxograma deve fazer, que é calcular a média final de um estudante. Ainda diz o seguinte: considere que a média é calculada com base na seguinte forma: nota 1, nota 2, trabalho dividido por 3. Então, que é o somatório da nota 1, nota 2, mais o trabalho, não é? Dividido por 3. Basicamente, aqui é uma média aritmética, não é? Em função da nota 1, 2 e trabalho. No entanto, o que é que nós devemos fazer? Devemos analisar o exercício, não é? Criarmos a solução primeiro na nossa cabeça e depois passarmos para a resolução propriamente dita na ferramenta. Então, repare que aqui o processo já está facilitado, porque já nos dizem o que é necessário para calcular a média, não é? Que é termos a nota 1, termos a nota 2 e termos o trabalho. De onde é que há de vir estes três dados? Precisamos de uma leitura de dados para efetuar o conhecimento da nota 1, nota 2 e trabalho, que é para depois termos capacidade suficiente para podermos calcular aqui a média. Então, vamos voltar aqui para o nosso ambiente de resolução, um bocadinho à direita. Vamos ter aqui o início. Vamos ter aqui o início. De seguida, vamos ler a nota 1, a nota 2 e o trabalho, não é? Vamos ter aqui nota 1. Desta vez vou fazer um pouco mais rápido, não é? Porque este processo você já conhece muito bem. Nota 1, não é? Depois vamos ter aqui a nota 2. Vamos ter aqui, leia a nota 2, não é? Depois vamos ter, portanto, leia o trabalho. Nós vamos ler aqui o trabalho. Até aqui, nenhuma novidade, não é? Temos aqui um fluxo, faltou o fluxo aqui. Vamos colocar, ótimo. Temos aqui o início, temos a leitura da nota 1, temos a leitura da nota 2, temos a leitura do trabalho. É basicamente, ou melhor, é basicamente as variáveis que nós precisamos para fazer o cálculo da média. De seguida, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular a média, porque já é do nosso conhecimento, não é? A nota 1, a nota 2 e o trabalho. Lembrando que calcular média é um processo, não é? É algo que nós vamos processar através destes dados. Isto é, nós vamos receber estes três dados e vamos processar os três dados de tal forma que podemos ter como resultado, que seria a saída de dados, a média do estudante. Então, selecionamos aqui a figura de processo e de seguida colocamos aqui a forma que permite o cálculo da média. Então, o que é que nós teríamos aqui? Teríamos, dentro de parênteses, por questões de organização, né, da forma, nota 1 mais nota 2 mais trabalho, tal e qual nós temos aqui. Mas, no entanto, até agora temos o somatório. Precisamos aqui da divisão, né, por 3, para ficar a média aritmética. Então, teremos aqui nota 1, que é exatamente esta lida aqui, mais nota 2, que é esta que nós temos cá, mais o trabalho,
que nós temos aqui, que é o somatório dessas três variáveis ou destes três dados, e de seguida precisamos dividir por 3. Lembrando mais uma vez que neste processo, se nós deixarmos assim como está, o resultado vai ficar perdido. Então nós precisamos de dotar de capacidades que possam armazenar este resultado, tal como fizemos com a idade. Então, para tal, o que nós vamos fazer? Vamos aumentar um pouco aqui o tamanho, não é? Utilizando o operador de atribuição, que é o sinal de menor e um hífen, não é? Vamos atribuir o resultado a uma variável média, ou um armazenamento média. Então, tiremos aqui, só puxar um bocadinho aqui à esquerda, por conta à direita, assim que é, por conta do outro diagrama. Ok, assim fica mais bonito. O outro diagrama não interfere aqui na nossa resolução. Ok, então temos aqui o início, leitura da nota 1, leitura da nota 2, leitura do trabalho, e aqui o processamento, não é? Que é o somatório da nota 1, nota 2 e o trabalho dividido por 3, que vai nos dar aquilo que é a média. Poderíamos também ter, devemos ter aqui o fluxo, que vai determinar o caminho a ser seguido para até o cálculo da média. De seguida, o que é necessário? Temos de imprimir o resultado, não é? Temos que exibir o resultado na tela. Então, para exibir o resultado, lembrando, utilizamos um símbolo semelhante a este. Colocamos aqui. De seguida, colocamos o comando escreva, que permite exibir alguma coisa. Nas aulas anteriores, nós colocaríamos aqui média, escreva média, não é? Mas exibir um número, simplesmente um número na tela, eu não acho muito sugestivo para o utilizador final. O ideal é que se tenha sempre uma mensagem que identifique ou que dá a compreender melhor o contexto deste número que será apresentado na tela. A título de exemplo, nós poderíamos ter aqui a sua idade é, e de seguida exibimos a idade. Então, como é que nós faríamos isto? Faríamos com o auxílio do operador de concatenação, que nós já vimos anterior, que o operador de concatenação é uma vírgula. E tudo aquilo que está dentro de aspas vai ser apresentado tal e qual. Então, dentro de aspas, irei colocar aqui a sua média é 2 pontos, não é? Fecho aspas e coloco aqui vírgula. Por que eu fiz assim, desta forma? Porque aqui tem aspas e aqui deste lado não tem? Aqui tem aspas porque eu quero que apareça na tela tal e qual eu escrevi aqui, não é? Vai aparecer na tela a sua média é. Então coloco dentro de aspas. Mas eu não quero que apareça a palavra média. Eu quero que apareça aqui o valor da média, que é calculado neste processo. Então, na média, nós não precisamos ou não devemos colocar aqui aspas. Deixamos a média sem aspas. Isto é, ao invés de na tela do computador aparecer média, vai aparecer um valor que será armazenado através deste operador de atribuição. E repare que temos aqui duas coisas, né? Temos uma mensagem e temos um valor de armazenamento. Então, é importante separarmos com vírgulas, o que nós chamamos de concatenação. De seguida, colocamos aqui o fluxo, não é? Todo algoritmo tem que ter um fluxo. E terminamos aqui a resolução. Então, vamos ter aqui o fim e ligamos ao fluxo. Então, basicamente, temos aqui o fluxograma. Reparem que à medida que vamos avançando, o fluxograma vai ficando mais extenso. Não é? Só para explicar mais um pouco, vamos ter aqui o início, vamos ter a leitura da nota 1, vamos ter a leitura da nota 2, vamos ter a leitura do trabalho, vamos ter o processamento, né, que é o cálculo da média, e de seguida vamos ter a saída de dados, que é a exibição da média calculada. E temos aqui o fim. Lembrando sempre que todo algoritmo tem sempre um início e um
fim. Vamos agora passar para o outro exercício, não é? Temos aqui o exercício 7, que diz: cria um algoritmo ou um fluxograma, tanto faz, que recebe pelo teclado o valor do lado de um quadrado e de seguida calcule a sua área, não é? Então, precisamos receber pelo teclado o valor do lado de um quadrado e de seguida calcular a sua área. Um exercício muito rápido e fácil. Então, teríamos aqui o início. Temos aqui o início. De seguida, a leitura, não é? Do lado do quadrado. Teremos aqui leia lado. Temos aqui leia lado. Leia lado, não é? Precisamos aqui ler o lado primeiro, depois efetuar o cálculo. De seguida, o que é que nós teríamos? O cálculo, não é? Do lado. Então, deixa-me só ligar aqui o fluxo. Então, como é que é feito o cálculo da área do quadrado, assim que é? Para calcularmos a área do quadrado, é base vezes altura, o lado vezes lado. Então, o que é que nós teríamos aqui? Teríamos aqui área, não é? Onde vai ficar armazenado o resultado, o operador da atribuição, e teríamos lado vezes lado, que é a operação, né? Lado vezes lado. Lembrando que aqui na programação e no computador, o vezes nós representamos com um asterisco, não é? O produto é representado por um asterisco. Então, teremos aqui a área que vai receber o resultado do lado vezes lado, não é? Só dar uma pequena organizada aqui. E de seguida, o que é que nós teríamos? Teríamos a saída de dados com uma mensagem sugestiva, não é? Para ficar melhor compreensível para o utilizador final, onde teríamos aqui: escreva. Teríamos aqui escreva, não é? A área do quadrado é igual a dois pontos, fechamos aspas, vírgula, colocamos o valor da área. Então, pedimos aqui redimensionar, só para ficar na tela. Ok. Então, teríamos aqui. Desta vez não estou a organizar, por questões de tempo, não é? Ainda temos mais exercícios por resolver. Teremos aqui o fim. Então, teremos basicamente esta resolução, não é? Início, a leitura do lado, o cálculo da área, não é? A área é calculada através do lado vezes lado, e de seguida a impressão da mensagem. Lembrando que dentro de aspas vai ser impresso tal qual, colocamos vírgula e exibimos o valor armazenado nesta variável, que é a área. Vamos agora passar para o próximo exercício. O exercício 8 pede que se crie um fluxograma que leia pelo teclado um número e de seguida imprima o seu antecessor na tela. Então, basicamente, o que é que deve ser feito? Primeiro, precisamos ler o número, um determinado número pelo teclado, não sabemos qual, porque o utilizador é quem vai informar este respectivo número. E de seguida, precisamos imprimir o seu antecessor. Não é? O antecessor é o número que está uma unidade antes de um determinado número. Então, para tal, vamos voltar aqui para o ambiente de resolução. Vamos ter aqui o nosso início, não é? Vamos demarcar aqui o nosso início. De seguida, vamos ler o número pelo teclado, não é? Lembrando que nós utilizamos esta figura e de seguida colocamos aqui o comando, que é leia. Vamos ler o contexto, que é um número qualquer, não é? Leia número. Ligamos aqui o fluxo. E de seguida vamos calcular o antecessor, não é?
Este processo do cálculo ou descoberta do antecessor de um determinado número faz parte do processamento de dados, não é? Ou de uma etapa ou de uma atividade. Então vamos usar este símbolo, não é? Onde teremos o armazenamento, que é antecessor, que vai receber, não é? Esse símbolo de atribuição, que vai receber, não é? O resultado desta operação de descoberta do antecessor, que é número, não é? Este número lido aqui pelo teclado, menos uma unidade. Este é o antecessor, ou melhor, esta é a forma para o cálculo do antecessor. E vamos atribuir este armazenamento antecessor. Então, de seguida, vamos colocar aqui o fluxo. Temos aqui o processo e de seguida vamos imprimir aqui uma mensagem, né, sugestiva ao utilizador final. Vamos colocar aqui que o antecessor é um determinado número. Então, vamos ter aqui, escreva o antecessor é, não é? Fechamos. Concatenamos com o conteúdo do antecessor. Fechamos aspas. Questões de organização aqui. Vamos arrastar um pouco à esquerda. Ok. Vamos colocar aqui por baixo. Colocamos aqui o fluxo. E de seguida vamos ter o nosso fim. Vamos ter aqui o nosso fim. Só para organizar aqui, vamos ter aqui o nosso fim. Então, temos aqui completa a resolução dos exercícios da categoria de processamento de dados.